Boa noite a todos. Boa noite, Doutora Danilo. Cristina, o médium ou a pessoa que sofreu isquemia sem sequela, ele corre risco maior de um AVC fulminante se ele continuar com a patologia de reversão de correntes? Olha, o aneurisma, nesse caso, eu não colocaria esse médio para as comunicações, não. Principalmente as comunicações mais graves, ela altera a pressão arterial. Então, esse médio seria um médio mais para a parte burocrática do que mesmo para a prática mediúnica. Porque na parte burocrática ele não corre o risco. As comunicações espirituais, principalmente a de ordem inferior, elas têm uma ação muito forte no organismo humano. E se os médios não forem treinados e adaptados para esse tipo de comunicação, eles vão sofrer sequelas futuras, principalmente sequelas arteriais, cardiológicas, pulmonares. Então, quando nós falamos que as aproximações de entidades inferiores muito próximo do organismo do médium, isso é devastador. Isso não é bom. Quando se trata de um espírito bom que se aproxima do corpo do médium, dobra a saúde e a imunidade desse médico. Mas, numa sessão de 1 hora e meia, 4, 6 comunicações, vai debilitar esse médium e, provavelmente, no futuro, ele seja um forte candidato ao AVC. Obrigado. Posso fazer a segunda? Pode. Doutora, quais as recomendações a senhora dá para que o médium mantenha a sua corrente fluídica sem reversão? Olha, a preparação quando acorda, na prece, a vigilância é essencial, é fundamental. Às vezes existem coisas que a discussão não vai trazer contribuição nenhuma para os médicos. Há coisas que nós temos que ceder em nome da paz, que é uma grande realidade. E há coisas que a gente sabe que é melhor uma boca fechada para não entrar formiga. Esse é um ditado muito dito aqui, né? Boca fechada não entra mosca, melhor falando. Então, o que que acontece? A partir do momento em que os médicos querem se envolver com tudo e com todos os problemas, sem avaliar as consequências disso, isso é muito sério. Então, olha, como é que eu posso ajudar alguém que não quer ser ajudado? Mas eu tenho que ajudar, mas a pessoa não quer se ajudar. Eu tenho que respeitar a opinião daquela pessoa, seguir minha vida e espero que ela tome consciência dos seus erros e acerte. Obrigado. Tá ligado? Rose, as suas duas perguntas, por favor. Boa noite a todos. Boa noite, doutora Cristina. Boa noite, meu amor. Doutora, no quadro de adoecimento de um médium que vive por dezenas de anos com reversão de correntes por estresse ou emissão de entidade num trabalho mediúnico sem assistência, e proteção de médicos espirituais, e essa pessoa adquire Alzheimer. Aí ela desencarna, trabalhadora, dedicada no movimento espírita ou em algum trabalho. Como ela se enxerga diante desse sofrimento que ela descobre que foi por falta de conhecimento, como ela se recupera no mundo espiritual após o Sim, desencarne dela? primeiramente, Ana Rosa, eu acho que os espíritas, quando chegam aqui, tem que ser mais humilde. E muitas vezes não são. Eu vejo na enfermaria alguns espíritas querendo dar aula a médicos espirituais, que já têm 100 anos de medicina. E esses espíritas, achando que aprenderam de tudo, que sabem de tudo, mas que não souberam cuidar da sua saúde e terminaram desencarnando.
por falta de organização desses trabalhos. Os médicos espirituais são pessoas boas, eles não levam isso em conta, eles não entram nessa vibração nem nessa discussão, mas o que eles dizem aqui, olha, eu tenho certeza que daqui a alguns dias eu estou trabalhando aqui nesse hospital. E é assim. O pessoal que vem de Colônia passa por um estágio grande de estudo para vir trabalhar aqui na crosta terrestre. E você morreu agora, já está querendo trabalhar aqui. Então, isso são coisas que a gente observa e lamenta muito, porque o que vocês receberam dos espíritos é apenas, pessoal, 1% do que tem na codificação. Ainda existe muito mais coisa que o futuro vai revelar. De repente, você pega 1% e quer desafiar cientistas, complicado, uma situação dessa. Então, eu acho que o grupo de Goiás, ele é um grupo que eu considero humilde, sabe? Porque a partir do momento que vocês não me conheceram, vocês não sabiam o que eu fazia, e em pouco tempo vocês passaram a confiar na base que nós estamos passando, isso é muito raro acontecer. Só um grupo realmente que tem humildade aceita uma coisa dessa. Porque os outros não aceitam. Querem continuar ainda fazendo as mesmas coisas e dando tudo errado. Quantos e quantos pacientes não tem aqui, dona Rose mesmo, vindo de instituição, se arrastando, complicados, e a gente recebe com muito amor? Mas a questão de você admitir que você tem que mudar exige humildade. E isso o Grupo de Goiás mostrou essa humildade. Passo a outra, Maria Amélia. Sim, a segunda. Aquele médium, doutora, que apesar da vigilância do campo mental, e mesmo assim, ele diante de um perigo, um temor, uma pressão emocional, ele sente tremores e fraqueza nas pernas. Esse médium pode vir a ter uma isquemia ou até um AVC, e a causa é que ele tenha corrente fluídica sem estabilidade, uma hora é positiva, outra hora é negativa. As oscilações emocionais provocam as reversões de corrente fluida. Se você está bem, você está bem. Ninguém é camaleão para ter 10 cores, né? Ninguém é camaleão para ter 10 cores. Eu sei, pessoal, que o processo de evolução é lento, mas a observação é necessária. Eu não quero dizer, olha, você está obrigado a evoluir. Não, ninguém está obrigado a evoluir. Você tem que sentir a necessidade de evoluir. Eu não vou obrigar ninguém a evoluir. Mas você tem que ver a necessidade de acertar, a necessidade de se avaliar, a necessidade de pedir desculpa, perdão, quando você errou. Que isso é fundamental, porque hoje em dia quem pede perdão é um herói. As pessoas não estão nem preocupadas com essa palavra hoje em dia. Então, você está aqui na Terra para trabalhar o que deu errado no mundo espiritual. E o que deu errado lá, você não pode voltar com os mesmos erros. Você tem que voltar agora um pouquinho melhor. Eu sei que não é fácil viver nesse turbilhões de opiniões, está entendendo? Mas, às vezes, uma boca fechada e um ouvido quietinho é a melhor coisa do mundo, viu? Obrigada, doutora, pela valiosa lição. Doutora, eu vou na Silvia e no Jean agora. Eles vão fazer as perguntas deles da aula passada, que ficaram pendentes, tá? Jean, começa por você, por favor. Boa noite, doutora. Boa noite, Jean. Doutora, a pessoa que tem a corrente centrípeta e centrífuga em desarmonia e tem a confusão mental, agressividade, e está em tratamento na medicina material, o tratamento espiritual pode curar?
Olha, a avaliação neurológica a gente faz aqui até nas crianças. E tem crianças que ela tem reversão de corrente e contaminação do hemisfério direito e esquerdo e são agressivas. Então, eu estou tratando de uma criança que ela tem bipolaridade e vai fazer um ano que eu estou com essa criança. Veja só. Então, o que foi que a gente verificou nela? O lado esquerdo dela tem uma contaminação constante, mas que não é obsessivo. É pelo comportamento de agressividade que produz essas energias. Veja que não é obsessivo. Se fosse obsessivo, era muito fácil. Tiraria o espírito que está causando os efeitos ali, ficaria só o efeito, que poderia ser tratado com o passe. Mas existem muitos comportamentos que podem desequilibrar a corrente fluídica dos hemisférios direito e esquerdo. Já faz um ano que eu trato essa criança. Então, faz 15 dias que eu estive com ela e verifiquei os hemisférios. Estava voltando à normalidade. E eu disse aos pais, está melhorando, não está? Está, doutor. Ela está deixando de ser agressiva. Eu disse, eu estou percebendo, porque esse foco de hiperatividade neurológica nela diminuiu muito, ela está mais calma, viu? Então, a gente sabe por isso. Então, o mundo das partículas, do mundo espiritual, ela não é estudada pela psiquiatria, nem pela psicologia. Ela é estudada por nós. Às vezes, você vai tomar um remédio, ele vai ter o efeito, mas não de 100%, porque é impossível você anestesiar a energia. Não tem como você fazer isso. Então, aí tem os eletrodos para retirar, tem os tratamentos aqui para a gente fazer. E, às vezes, quando tira essas energias, a medicação age 100% e acalma o paciente. Tá bom, doutor. Obrigado, hein? Obrigado também. Silvia, é a sua vez, minha filha. Boa noite a todos. Doutora, a alteração na genética do espírito, que só tem corrente fluídica contínua negativa, surgindo no periférico larvas e tendo pesadelo, essa patologia ocorre tanto em espíritos encarnados como em espírito desencarnado, da mesma forma? Olha, é interessante que eu já vi vermes na parte perispiritual de encarnados. Justamente por frequentar regiões inferiores, essas pessoas adquirem essas lavas. E o que é que acontece? A medicação, ela não tem efeito. Às vezes eu posso matar com a medicação espiritual, a radioatividade, eu uso mais a radioatividade, ou eu posso colocar um eletrodozinho em cima daquele foco na pele que está ali, né? Quando você toca, aparece um espinho. Então, isso se adquire durante a noite. O que é que a gente diz para os médicos? Peça para seu anjo de guarda lhe acompanhar. Olha, o que você pensou durante o dia é o lugar que você vai durante a noite. Se você pensou em coisas boas, você vai para um bom lugar. Pensou em coisas ruins, você vai para um péssimo lugar. Então, por isso que o dia, ele é simplesmente o reflexo da noite. Se durante o dia você passou bem, a noite vai ser excelente. Obrigada, doutora. Obrigado também. Agora é a Maria Madalena, Lia. Por favor, Lia. Abre o seu áudio, Lia. Ninguém está te ouvindo. Está fechado. Deu? Agora- Isso. Tá. Boa noite a todos. Boa noite, doutora Cristina. Boa noite. Doutora Cristina, a minha pergunta é um pouco pessoal a respeito da minha filha. Ela, então, eu tenho ouvido muitas queixas dela quando ela chega do trabalho. Ela trabalha em um hospital. Então, muitas vezes ela chega e fala: olha, mãe, essa semana eu estou destruída. Eu perco a força das pernas, os braços. Então, eu sinto falta de força no corpo todo. E aí eu pergunto ao senhor se, mesmo ela não
estando participando de estudo, ela pode usar o eletrodo? Olha, pode usar o eletrodo, né? Porque nesse caso, ela trabalha no meio hospitalar, mas ela é uma médica sensitiva. O sensitivo, ele vai ter a capacidade de, muitas vezes, ser vampirizado e muitas vezes de absorver aquilo que está ali do doente. Se dentro do setor de trabalho não tiver um equilíbrio emocional, o que está acontecendo aí é a perda de energia de reflexo condicionado, superior e inferior. Por isso que dá essas fraquezas. Porque o ambiente tem doente encarnados e desencarnados. Então, ela vai sentir tudo isso, essa fraqueza, né? Se ela tivesse aqui, eu aplicaria 2 doses de ectoplasma, né? 20 ml a 40 ml, 2 doses. No outro dia, ela estava bem. Eu estou aqui com a equipe de médicos de hospital particular, público, todos eles com o mesmo sintoma de sua filha, mas há uma diferença. Eles tomam ectoplasma toda semana para se sustentar ali. Quando vem qualquer entidade com eles aqui, eu faço o internamento imediatamente. Então, eles vivem uma vida normal. Porque o problema dos hospitais materiais é que muitos morrem e não querem sair dali de dentro. Quer continuar ali, dizendo que vai ficar bom, que não morreu. Isso sobra para os médicos materiais. Tá certo. Obrigada, doutor. Obrigado Você ainda também. quer fazer a segunda? Estão bem parecidas, né? Tá bem parecido. É, deixa eu Então, olhar ela não aqui. tem necessidade, né? Já respondeu, ela já respondeu. Sim, não, o que eu pergunto é sobre a arritmia cardíaca. Se ela pode ser desenvolvida pelo sistema emocional ou por uma corrente negativa. Olha, a arritmia cardíaca tem 2 pontos de vista. Primeiro, a crise de ansiedade, né? A crise de ansiedade seria a contaminação do bulbo raquidiano. E aqui eu mostro aos médicos como é que a gente tira as pessoas da crise de ansiedade quando acontece aqui dentro. Aí a gente faz isso na prática. Então, mostra a eles como é que eu faço isso. E daqui a 2 minutinhos, a pessoa está normal dessa crise de ansiedade. Então, a arritmia pode ser uma crise de ansiedade, certo? Seria outro ponto de vista. O segundo ponto de vista seria a aproximação espiritual de entidades recém-desencarnadas. Uma semana, um mês. Isso é complicado, porque na maioria deles, eles não têm noção do mal que eles estão fazendo. Eles querem socorro, mas se aproxima muito do plexo cardíaco. E quando se aproxima, o cardíaco dispara. Agora é bom a gente entender que o cardíaco dispara, mas a pressão está 12 por 8. Às vezes a temperatura do médio cai, mas a temperatura está normal. A temperatura não está em 30 graus, mas o médio sente frio. Por esses sinais e sintomas, eu já digo aos médicos, olha, já que vocês não é evidente, esses sinais dá para identificar que essa pessoa morreu há pouco tempo. Tem que ser evocada e internada. Tá certo. Obrigada, doutora. Obrigado também. Eu volto na Silvia e no Jean. Silvia, a sua pergunta, por favor. Desculpa, eu não abri o áudio. Doutora, quais os riscos para o médio de incorporação trabalhar em desobsessão com a patologia de cruzamento de corrente? Olha, primeiro existe um espírito atuando sobre ele, mas esse espírito não está dentro da reunião, está fora. Aqui nas quinta-feiras, às vezes, o pessoal que é paciente chega e eles não estão sentindo nada, mas quando entra, os aparelhos estão detectando que tem alguma coisa de errado. Então, a gente já vai lá, diz, olha, você está sentindo alguma coisa? Não. Mas tem problema. Então, quando ele se aproximou do hospital, o espírito ficou lá fora, não entrou. Então, a gente vai, manda a equipe externa, colocar para dentro e internar, porque ele está esperando o paciente sair. E não pode. Entrou, vai ter que ser tratado. Então, isso quer dizer que as atuações de reuniões mediúnicas, elas começam na parte externa,
Elas começam de fora para dentro. E daqui a pouco o grupo inteiro está dominado. Obrigada, doutora. Obrigado Jeana. também. Doutora, o tratamento para a reversão de correntes nos hospitais espirituais é a fluidoterapia e evocação se houver entidade fazendo emissão? Seria primeiro a evocação, depois seria a técnica de fluidoterapia. Porque, olha, vocês vivem agora no planeta Terra, né? Podemos dizer que é a idade das doenças espirituais. São inúmeras. UPAs lotadas, postos de saúde lotados, entendeu? Hospitais lotados de pediatria. Mas o problema não é físico, o problema é espiritual. Então, quando eu vou para os hospitais do interior, eu vejo que eles estão lotados e não para de chegar gente. Significa que essas pessoas passou pelos médicos materiais, mas eles não resolveram isso e agora recorreram aos hospitais. Então, significa que eles têm conhecimento que não tem mais nada que fazer na medicina humana. Vem para a medicina dos espíritos procurar a cura das suas doenças. Então, para a gente entender que o mundo que vocês vivem, as medicações, pouco vai servir para os problemas espirituais. Tá bom, obrigado, doutora. Obrigado também. Rosângela, é a sua vez. Tá bom. Boa noite a todos. Boa noite, Rosângela. Estou muito feliz de estar de volta, tentando estar de volta, muito feliz mesmo em estar hoje com o grupo. Doutora, no nascimento, por conta do desequilíbrio da mãe, a criança pode nascer com reversão de corrente? Qual a consequência disso na vida dessa criança? Olha, eu me sinto feliz quando chega aqui, porque aqui vai se resolver. Mas eu fico triste quando eu vejo lá fora muitos preconceitos com os tratamentos espiritual e essas crianças se tornando autistas. A complicação é essa. Muitos casos de autismo dá para a gente reverter com o tratamento espiritual, porque não são casos kármicos, são casos de reversão de corrente fluídica que a gente vai encontrar aí. São casos de hiperatividade neurológica do hemisfério direito e esquerdo, o bloqueio de voz também, alguns não vão falar, entendeu? Então, existe cura, podemos afirmar isso. Só não existe cura para o autismo kármico, mas para o eletromagnetismo que está ali sendo retirado, bem tratado, a gente vai conseguir recuperar aquela criança. Mas, infelizmente, o que é que acontece, né? As religiões vivem uma concorrência, eu considero uma concorrência desleal. Ninguém pega no livro dos Espíritos para estudar, ninguém pega em nada, mas diz que nós somos os enviados do diabo. Veja só que situação. Então, olha, quem perde com isso são as pessoas que estão doentes, que querem acreditar que um pastor que não tem conhecimento nenhum vai curar o filho delas. Não vai curar. Não vai curar, pessoal. Então, eles vão ter que procurar, cedo ou tarde, eles vão ter que procurar os hospitais espirituais para pedir explicação sobre a patologia. Entendi, doutora, muito obrigada. Suede, é a sua Obrigado também. pergunta agora. Desculpa, Ah, doutora. boa noite a todos. Doutora Boa noite. Cristina, aconteceu comigo. Dormi bem, no outro dia amanheci muito tonta, eu nunca tive labirintite e passei o dia todo mal. Isso são sintomas fluídicos de reversão? Em alguns casos, veja só, a gente chama de contaminação fluídica da cidade onde você mora. Então, geralmente, as contaminações fluídicas de cidades acontecem sexta, sábado e domingo. Na segunda-feira, complica todo mundo. Por quê? O excesso de álcool na atmosfera dessas cidades.
o excesso de ódio também provoca isso. Então, os médios sensitivos, ele vai ter esse desequilíbrio de corrente fluídica, entendeu? Mas no caso aí, o que afetou em você foi a linha mediana. Então, o que é a linha mediana? É a linha que controla ali, olha, que divide o corpo em duas partes, direita e esquerda. Ela está centralizada também no sistema nervoso central. Se essa linha mediana ela cai para a esquerda, a tontura todinha é à esquerda. Se ela joga para a direita, a tontura todinha é na direita. Então, isso é mais contaminação fluídica da cidade. Doutora, Obrigada, doutor. eu vou aproveitar e vou fazer uma pergunta também, porque de uns dias para cá, quando eu ponho a cabeça no travesseiro, eu estou ficando tonta. Isso é reversão, será? Não seria reversão, nesse caso seria o desvio de linha mediana. Eu aconselharia vocês usarem um eletrodo no bulbo raquídeo para dormir. Ok. Obrigada, doutora. Obrigado Fausto, também. Oi? Fausto, a sua pergunta, por favor. Tá, então vamos lá. Na situação de utilização de equipamentos que permitem uma alta frequência de vibratório, vamos dizer assim, por exemplo, um equipamento de musculatura, que você faz massagem e tudo mais, pode afetar a questão da frequência positiva ou negativamente, uma vez que o equipamento ele possui uma frequência maior, vários níveis e vários sons. Pode afetar a frequência vibratória nossa? Olha, é interessante que existe determinados tipos de aparelho e ele pode alterar os hemisférios direito e esquerdo cerebrais. Por exemplo, eu vi aqui uma pessoa, ela fez uma tomografia total, né? E, de repente, eu encontrei uma irradiação que não era fluídica. Era uma radiação de um material que foi identificado que foi através do exame que ele adquiriu. Aí eu disse, olha, o que é que está acontecendo? O senhor fez algum exame? Ele disse, fiz. Eu fiz uma tomografia total. Eu disse, olha, afetou o cardíaco. Quando a gente pegava no plexo cardíaco, dava choque. Mas o choque, ele não era de um fluido do mundo espiritual, era da máquina, que afetou o perispírito. Então, eu disse, doutora, e agora? Ele disse, olha, vê só, eu vou tentar tirar isso aqui, bota um eletrodozinho em cima, viu? Mas isso eu não tinha visto ainda, foi a primeira vez que eu vi. Aí eu disse, não, eu vou pesquisar mais isso. Aí teve outra aqui que fez também uma tomografia total. E ela pegou infecção urinária. Mas a infecção que ela pegou não foi fluídica. Aí, mais uma vez, como ela está com problema de CA, eu disse, você fez uma tomografia total? Fiz. E o que foi que houve? Eu peguei uma infecção urinária. E quando a gente foi no plexo genésico, tinha irradiação da máquina. O perispírito absorveu a irradiação. Absorveu e houve a retenção ali que baixou a imunidade uterina, causando ali uma infecção urinária. Isso para mim é novo, tá entendendo? Eu vou ter que pesquisar mais, porque o que eu pesquisei foi na visão fluídica, mas de máquina. Pois E é. mais máquina que para resolver um problema está criando outro, tá entendendo? Então, isso é muito sério. Então, eu vou levar minha pesquisa à frente para depois fazer uma palestra sobre isso. E quando a gente percebe também o processo de quimioterapia, é outro problema sério. Porque na quimioterapia, eu digo sempre a eles, olha, lhe explicou que o sistema imunológico seu vai chegar a zero para se recompor de novo, mas só que existe uma questão agravante na quimioterapia. Se esse paciente tiver célula degenerativa superior à quimioterapia que eles querem, esse câncer se espalha. Não resolve, não. Ele vai se espalhar. E geralmente o que é que eu vejo aqui? Eu vejo alguns dizendo assim, eu vejo coisa que é para fazer quimioterapia oral, não é a química. E eu digo, olha, isso é desnecessário, porque o senhor tem um câncer que eu considero esse câncer aí curável. Mas me diga uma coisa, isso dá para fazer oral? Por que vão fazer 8 sessões? Isso vai dar errado. Então, o que é que acontece? Fazem 8 sessões. O câncer é lá na mama, aí daqui a pouco foi por rins.
Olha aí o problema causado. Porque na aglomeração eletromagnética degenerativa, essas células vão migrar de um órgão para outro, porque eles foram muito agressivos na aplicação. E existe câncer que a gente tem que tomar cuidado, que a quimioterapia oral, para alguns casos, seria muito mais eficiente do que a quimioterapia química. Obrigado, doutora. Viu? Obrigado também. Adelaide, é a sua vez. Boa noite a todos. Boa noite. Doutor, um médio passa a noite com a pessoa que tem reversão da corrente fluídica. Faz oração antes de dormir e ambos passam a noite em claro, sem dormir. Qual a explicação para isso? Olha, veja só, como se diz na linguagem de vocês, dois bicudos não se beijam, né? É impossível. Então, os campos magnéticos, ele podem entrelaçar-se um com o outro. Então, vamos dizer que seu campo magnético ele esteja, ele não tem a capacidade de defesa, e o seu marido lá está com uma contaminação muito alta. Então, o que vai acontecer é isso, ó. Vai envolvendo, o que vai predominar seria o campo magnético dele com a potencialidade negativa. O seu, como estava com a mínima, então foi contaminado. Então, isso acontece, eu vejo muito isso aqui, principalmente com as médias sensitivas, que maridos bebem, é muito mais complicado. Então, essas médias têm enjoo, mal-estar, labirintite, entendeu? Essas médias têm ânsia de vômito, tem tudo. Isso é acarretado justamente pela contaminação de campo magnético. Doutora, isso acontece comigo, com a minha mãe, não é com meu marido. As cuidadoras, eu pergunto, como a mãe está dormindo? Está dormindo a noite toda, está tranquilinha para dormir. E todas as vezes que eu vou dormir com ela, a gente passa a noite em claro, eu e ela. E isso é frequente. Nesse caso aí, se você estivesse aqui, eu aplicaria o dispersivo cruzado, faria o controle de corrente fluídica para estabelecer isso aí, certo? Aí daria certo. Posso fazer a segunda? A segunda Maria pergunta, por favor. Doutora, a absorção com eletrodo deve ser feita por quanto tempo? Qual o local da cabeça que devemos usar o eletrodo? Olha, as indicações de eletrodo, às vezes eu peço para a Silvana de fazer, mas ela aqui, eu só oriento se os médicos passar para os médicos ou para os pacientes, ou eu mesmo passar, porque eu tenho que estudar qual é a patologia que aquela pessoa tem. Se você tiver, vamos dizer, com tontura, esse eletrodo vai ser aonde? Não pode ser no frontal. Esse eletrodo vai ser no bulbo. Se tiver com tontura e uma pressão no frontal, veja como muda. A pressão no frontal. Eu já vou usar no frontal. Então, alguns pacientes aqui que eu vi também, foi até pesquisa na prática, que eles estavam com um calo seco embaixo dos pés e queimava muito. Então, isso é carga eletromagnética e processo inflamatório. Então, o que eu fiz? Fazer, olha, vamos usar o eletrodo até tirar esse processo inflamatório desse calo. Deu certo. Então, quando a gente vai estudar as inúmeras doenças causadas pelo eletromagnetismo negativo, a gente sabe que elas são infinitas. Está entendendo? Um dente que muitas vezes aparentemente está bem, mas existe foco eletromagnético na raiz. E agora? Então, tu vai tirar a radiografia, está tudo ok. O que é que eu passo aqui? Ó? Usa um eletrodo embaixo, não está doendo? Tirou o eletromagnetismo, pronto, passou a dor, agora vá para o dentista. Então, existe aqui, pessoal, inúmeros casos que eu posso dizer que o eletrodo vai funcionar ou não. Doutora, aí a gente pode fazer essas técnicas, realizar essas técnicas com a família da gente? Olha, criança, a gente não aconselha criança a usar eletrodo, porque uma criança pode engolir um eletrodo. A gente não aconselha.
Se for por experiência, a gente faz, está entendendo? Mas muitas vezes o que é que acontece? A família acha que você está ficando louco. Então, ora, a nanotecnologia já usa eletrodo para mal de Parkinson, está dando certo. Só que o nosso não é implantado dentro do paciente, ele é fora. O nosso não vai servir para o mal de Parkinson, porque é uma patologia que exige realmente estudo da ciência. O nosso vai servir para alguns casos, não para todos, entendeu? A indicação para a família, a gente tem que entender se aquela pessoa acredita ou não naquilo que vai ser feito. Mas nem todos acreditam, né? Realmente. Obrigada, doutora. Obrigado também. Eu quero pedir aos irmãos que estão com o vídeo fechado para que abra, por favor. A aula é com o vídeo aberto. Maria das Graças, a sua primeira pergunta, por favor. Está fechado o áudio, Graça. Continua fechado. Fechado. Graça, está fechado o áudio. Eu vou para a próxima, depois será você, tá? Maria Madalena, é você agora, Madá. Boa noite, grupo. Boa noite, doutora. Boa noite. Boa noite, Madalena. Doutora, no tratamento à distância, encarnado e desencarnados passam por procedimento de reverter as correntes magnéticas negativas? Se ambos estão em sintonia, pode dizer que sofrem da mesma patologia? Olha, a reversão de corrente, ela causa só aproximações de entidades que atrasam a sua vida. Então, é muito complicado quando isso acontece com os pacientes. Porque quando um chega aqui dizendo, olha, minha vida está dando tudo errado, e às vezes são pessoas boas e moralizadas, mas não entendem de ciência. Quando a gente vai verificar, houve a reversão de corrente fluídica, que vai dar tudo ao contrário do que aquela pessoa quer na vida. Então, por isso que é importante a gente estudar o espiritismo científico para a gente entender tudo isso. E são pessoas honestas que às vezes saem perdendo tudo que tem, tá entendendo? E não vai percebendo o que está acontecendo. Quando a gente vai detectar, ainda dá para salvar alguma coisa, né? Não perdeu tudo totalmente, graças a Deus. Mas com o tratamento, as evocações, vai voltando à normalidade. Mas esse tratamento também é feito na entidade, doutora? Tem que evocar a entidade, porque ela está dentro do campo magnético do paciente e ali ela faz um trabalho tudo ao contrário, né? Em vez de dar certo, dá errado. Tem que evocar ele. Certo. Sua segunda pergunta. Doutora, na reversão das correntes magnéticas, sem o agente comunicante, a pessoa pode, no dia a dia, reequilibrar suas energias, suas energias vital e perispiritual, usando técnicas adquiridas nesse curso? Olha, você pode diagnosticar nesse curso, mas é preciso de um médico espiritual para fazer isso. E alguns vão adquirindo experiência e através do estudo e já sabe, olha, está acontecendo alguma coisa, acho que estou com reversão de corrente. Mas você mesmo não vai conseguir fazer isso. Você vai precisar de um tratamento aqui nessa sala, saber qual eletrodo você vai usar,
Se for à distância, eu vou pedir para o doutor Ricardo Menezes fazer um levantamento para saber o que vai ser feito, viu? Então, o estudo nosso, ele serve muito assim, para você ter uma prevenção do que está acontecendo e procurar um médico espiritual urgente. Certo. Vou fazer uma outra pergunta aí. No caso da nossa evolução, nós estamos estudando, nós estamos procurando, pensando, né, numa evolução. Vou dizer que nós estamos pensando, né? Não sei se estava acontecendo, né? Mas vai chegar um momento que nós vamos já começar a ter condição de nos cuidar, né? Assim, Não, usando é, esse conhecimento, essas técnicas, conhecendo, para a gente já caminhar assim para uma independência. Posso pensar assim? mas o estudo, ele dá essa oportunidade a todos. O pessoal da Itália está indo muito bem, o pessoal do Japão também estava com muita dificuldade de influência, o pessoal do Japão. E fazer o quê? Ir para onde agora? Está entendendo? Então, através do estudo, elas estão se cuidando no Japão. Então, o pessoal da Austrália também, né? Então, me fazem agora pouca pergunta com relação à influência, porque eles já estão entendendo o que é influência e estão se ajudando também. Então, o estudo é fundamental para essas coisas mesmo, viu? Porque eu vejo assim, doutora, que a gente está estudando, mas às vezes a gente fica presa assim em questões que fala assim, mas parece que isso aqui é simples, né? Assim, aí eu penso que com o caminhar, né, do conhecimento, do esforço, da dedicação, chega uma hora que a pessoa já fica mais se conduzindo, né? Sim, Mas chega, graças a Deus que chega. O pessoal do interior também, entendeu? São 5 anos de hospital, 7 aqui, 10 ali, então ele já sabe o que fazer. certo. Obrigada, doutora. Maria Amélia, tem mais uma, pode fazer? Pode fazer. Doutora, no passado, os pais, os familiares contavam as histórias para as crianças, de fantasma, de assombrações, aquela coisa toda. Era uma interação e também assim um meio de deixar as crianças mais serenas, mais calmas, né? E hoje nós temos a mídia com os filmes, com as músicas, com os desenhos, com cenas, né, que alteram o emocional da criança. Aí eu pergunto para a senhora, no passado, essas atitudes, essa cultura, esse costume, e hoje, esse procedimento também, essa atitude da mídia aí, altera as correntes magnéticas nas crianças? Olha, as pessoas, elas levam o espiritismo ainda para o maravilhoso e o sobrenatural. Isso não é bom. Graças a Deus, as minhas evangelizadoras, elas são pessoas muito competentes, todos os hospitais. E a convivência dessas crianças comigo também, elas entendem que aqui não tem Silvandi. Com o tempo, elas entendem quem é a doutora Cristina e quem é Silvandi. E a partir daí, a gente cria esse laço de amizade e confiança com essas crianças. E eles passam a não ter medo dos fantasmas. E nem me chama de fantasma, nem me chama de doutora Cristina. Isso é importante, eles crescerem junto conosco, porque vão se tornar adolescentes e adultos e vão entender que as comunicações espirituais, elas não são diabólicas. Então, os pais, eles tiveram uma influência muito negativa na questão do fantasma, na questão da alma, do sobrenatural, tá entendendo? Eles explicaram algo que causou medo, não causou segurança. E hoje a gente sabe que a maioria das crianças que estão aqui na quinta-feira são autistas, outros estão doentes, eles sabem que não é Silvandi, sou eu. E eles dizem,
a senhora é um espírito, né? Sou um espírito bonzinho para cuidar de você. Eles vão entendendo. Sim, isso acontece também aqui em casa, essas perguntas assim. Doutora, muito obrigada. Mas antigamente, eu posso estar Obrigado também. errada, mas aqueles casos de fantasma para as crianças não era para dormir, para descontrair, era para morrer de medo. Pelo menos na minha época era assim. A gente ficava era com medo, ia para a cama com medo. Queria ficar com pai e mãe grudado, com medo. Isso dá, Eu dá só até não falo, problema. eu só não falei para causar mais terror, Maria Amélia. É, vamos para a próxima agora, é a Anália. Eu nem dormi à noite. Eu também, já morria de Boa noite medo. a todos. Boa noite, doutora Cristina. Boa noite, amigo. Olha, a minha pergunta é sobre a patologia mal de Parkinson. Parkinson. Neste caso, ocorre a reversão das correntes centrípeta e centrífuga. O tratamento de descontaminação logo no início pode resolver o problema? Olha, eu já vi mal do Parkinson no início que tem como a gente reverter isso. Mas depois de 5 anos, só com cirurgia material e implantação de eletrodos. Em alguns casos, quando é neurológico, tudo bem, o eletrodo resolve lá. Mas quando é por eletromagnetismo, a cirurgia não tem resultado, não. O paciente continua tremendo ainda, entendeu? Isso vai ser estudado pela ciência porque eles não estão entendendo por que alguns melhoram e outros não. Mas os que não melhoram é por causa da carga eletromagnética. Então, existem casos que a gente diagnostica que não se trata aqui de mal do Parkinson, mas são médios sonâmbulos que levam carga no sistema nervoso. Tremores labiais, tremores nas pernas. E a gente vai estudando aquilo ali e observa, não, isso não é Parkinson, não. Isso aí é mediunidade. A gente pega um eletrodozinho, manda ele colocar na mão para dormir durante 10 minutos. Esse eletrodo vai funcionar, as cargas diminuem e ele volta ao normal. Mas são médios nesse caso, nem todos são Parkinson, não. Posso fazer Porque uma a gente pergunta? geralmente... Pode falar, depois eu falo. Boa noite, doutora. Boa noite a todos. Boa noite, Graça. Doutora, qual que é a principal causa para Parkinson? A principal causa por mal de Parkinson, sabe quem é? É a raiva retida, é o emocional. Tá entendendo? Então, tem gente que ele diz o seguinte, né? Eu só não lhe mato porque eu não tenho coragem. Isso vai sendo armazenado ali. Então, esse nível de estresse, ele está sendo produzido dentro do organismo, não é fora. E com determinado tempo, vem aquele tremorzinho labial, depois digital, a pessoa vai achando aquilo normal, ela não muda de atitude, e chega um momento que a doença se instala. Aí que tá, o meu avô ele morreu com Parkinson, né? E ele era uma pessoa extremamente calma. No caso, ele estaria ali retendo toda a raiva, em vez dele explodir, ele estaria retendo aquela raiva? Seria a causa do meu avô? Seria no caso? Olha, existe ser humano que ele diz assim, né? Eu engulo esse sapo a pulso. Eu já retive. Tá entendendo? Entendi. Então, eu só passo por isso porque eu dependo disso, porque senão não passava não. Já retive. E existe outro caso também que são genéticos, né? Os casos genéticos, a família pode ter também, sem ser por retenção. Entendi. No caso, na família só foi ele mesmo. Inclusive, ele morreu com Parkinson. Morreu de Parkinson. Uma das causas, né? Obrigada, A minha outra doutora. pergunta, a Anália, a minha sua outra segunda. a minha outra pergunta é o seguinte: a minha mãe, ela tinha mais ou menos 80 anos, que hoje ela já desencarnou. Ela sofreu um apagão, eu vou dar o nome de apagão de memória. Ela perdeu assim, a noção de tudo, não conhecia ninguém, isso durou assim poucas horas. Ela retornou o sentido. Eu gostaria de saber se nesse caso que aconteceu esse apagão com ela,
houve reversão das correntes? Não, nesse caso do que você chama apagão que eu veio, foi justamente a memória dela paralisou. Então, a memória periférica, quando paralisa, então, a pessoa perde todos os arquivos, entendeu? É como um vírus no computador. Muitas vezes acontece com pessoas que sofreram a vida inteira, tá entendendo? E chega um momento que aquela pessoa, de tanto sofrer, ela começa a se distanciar de tudo que está na sua frente. É o que acontece com alguns que perdem totalmente a memória, pelas decepções que passou, pelo sofrimento que passou. Então, isso é muito complicado. Eu vi um caso aqui há 5 anos, de uma pessoa que entrou aqui de cadeira de roda, tá entendendo? Ela não falava, o pescoço dela tinha uma deficiência contorcido para trás, e eu achei aquilo muito estranho. E eu perguntei à filha, olha, me diga uma coisa, qual foi a decepção que a sua mãe teve? Porque isso aí tem muito a ver com decepção. Ela disse, olha, doutora, a minha mãe foi casada a vida inteira e ela descobriu que o meu pai tinha um amante. Isso só durou uma semana para ela ficar assim. Eu disse, olha, isso é muito complicado, porque ela não esquece a traição, e isso aí, o que ela está fazendo é uma anulação total, ela está se anulando, ela está se matando, porque ela não quer acreditar que foi traída. Então, para a gente tratar desse caso, demora muito. Isso é um caso mais para psiquiatria, para psicologia. Não tem nada a ver com problema espiritual. Então, eu vi outro caso também de um senhor que ajudou muito o sobrinho desempregado, tudo, ele ajudou muito. Ele até desencarnou, faz uns 6 meses que a pessoa desencarnou, que era meu paciente. Então, esse homem se tremia, tá entendendo? Ele tinha crise de pânico, e eu olhei para a filha e perguntei, olha, qual foi a decepção que esse homem sofreu? Esse homem sofreu uma decepção. É só, doutora, ele ajudou muito o sobrinho dele. O que aconteceu foi que o sobrinho botou ele na justiça, ele fechou a oficina, depois o sobrinho foi, abriu uma oficina, tomou os clientes dele todinho. Ele nunca esperava que o sobrinho ia fazer isso. Entendeu? Ele perdeu a memória, caiu em depressão e desencarnou. Obrigada, doutora Cristina. Graça, Obrigado também. tinha Oi. Você abriu, mexi. Tá a sua bom? primeira. Tá Boa bom. noite. A Tudo sua bem. primeira. Boa noite a todos. Boa noite, doutora. Boa noite. No plexo gástrico, pode ocorrer reversão das correntes, provocando esofagite erosiva e gastrite enantematosa leve de antro? Olha, essas patologias, elas têm muito a ver com a contaminação do plexo gástrico por eletromagnetismo degenerativo, que é muito perigoso. Então, a orientação, às vezes, que eu passo ao paciente é usar um eletrodozinho lá no gástrico para puxar essas energias. Quando o Sim, caso já vai para H. pylori, já complica ainda mais, né? Porque no caso do sim. H. pylori, ele está ali perfurando o estômago. Então, essa patologia, ela tem muito a ver com carga eletromagnética no estômago. Então, ela é muito perigosa. Sei, entendi. Boa explicação. Pode fazer a outra? Pode fazer a outra. No processo de somatização, segundo a apostila que a senhora nos passou, existe a presença de sintomas físicos, porém, não existe doença. A taquicardia é uma dessas patologias? Olha, taquicardia, a gente verifica. Se vocês tivessem a chance de ver aqui os médios sonâmbulos pacientes que chega estático, é impressionante. A pressão praticamente não existe. Os batimentos também não, tá entendendo? Já Sim, existem uns que os batimentos estão lá em cima, mas não tem nenhum efeito. Porque no caso do sonâmbulo,
Na realidade, o maior problema não está no organismo dele, o sonâmbulo está no perispírito periférico dele. Só que esse perispírito periférico não está agora no corpo, está deslocado. Ele está com ele no mundo Sim. espiritual. E o corpo ficou desorganizado. Eu vi um rapaz aqui sonâmbulo que ele teve um desvio de globo ocular. Veja só, aquilo ali é muito interessante, porque ele foi para o oftalmo e o oftalmo disse: Eu não sei como é que você está enxergando, porque seu olho ficou atravessado. E eu fui, deitei ele na maca e perguntei a ele: Me diga uma coisa, tu tivesse alguma raiva? Ele disse: Tive. E depois disso, o olho virou. Mas virou mesmo. Aí eu disse: Olha, vem cá, você não sabe o que é sonambulismo, não. Mas isso aí, ele vai voltando ao lugar normalmente, certo? Esse, olha, doutor, o médico, nem o médico sabe explicar. Eu disse: Realmente, ele não sabe explicar mesmo, porque tu tem sonambulismo. Então, o que é que acontece? Na hora da raiva, ele se deslocou o periférico. Quando o periférico voltou, não voltou encaixado. Então, o olho dele ficou atravessado. Então, a gente passou 30 dias fazendo tratamento nele, e depois de 30 dias voltou ao normal. E o médico dele não entendeu por que voltou ao normal. Interessante. Obrigada, doutora. Obrigado também. Doutora Cristina, quando a gente sente assim uma certa ausência, a gente fica aéreo, dá uma ausência, eu não sei nem explicar direito. E todos os dias, por volta das 6 horas, muita sonolência. Isso pode ser reversão? Não, isso não é reversão, isso é sensibilidade mediúnica. Na reversão, você não consegue dormir, não. Na sensibilidade mediúnica, então, o que é que acontece? O seu perispírito periférico, ele está pedindo pelo menos 1 minuto de relaxamento. Faça uma prece, durma apenas 1 minuto, depois volte e pronto, está tudo normal. Está entendendo? Às Então, a seis gente tem horas que da entender, tarde. pode ocorrer. Nós temos que entender que os médios estão sujeitos mais a sentir os fluidos negativos que positivos. Mas isso com o tempo muda. E quando eles começam a sentir os positivos, eles começam a ter medo, achando que vão morrer. Não vai morrer não, criatura. É uma atmosfera boa que você entrou agora, que para muitos médios é desconhecido. Então, os médios, eles são feitos estrovenga, né? Quando sente que é ruim, aí diz: Eu estou aqui. Mas quando eles sentem uma leveza, eles têm medo. Eles acham que o anjo de guarda veio buscar eles. A hora da morte chegou, tá entendendo? E tudo isso são quadros positivos que não vai levar você à morte. Aham. Não, quando me dá essa ausência, eu não sinto realmente, nunca nem pensei em medo, não. Eu fico assim, querendo entender o que está acontecendo. Não, essa ausência é a presença do anjo de guarda, tá entendendo que está ali, o fluido bem salutar, você se sente mais deslocada do corpo do que dentro dele mesmo. Tudo isso são fluidos positivos. Que bom, graças a Deus. A Marane, ela estava ausente hoje, chegou ainda há pouco aqui, doutora. Ela estava numa live aí de trabalho, né, Marane? E então, seja bem-vinda no final do nosso curso. Obrigada, que Está, eu pego pelo menos o finalzinho. tá faltando 3 minutinhos para terminar, doutora. E nós já chegamos à última, já foi respondida a última pergunta. A Marane tem uma, não tem, Marane? Tenho sim. Pode ser Tá, vou respondida? responder a dela, pode? Peraí, vou pegar aqui agora. Doutora, essa, na verdade, era da aula anterior, tá? Sim. Segundo André Luiz, mecanismos da mediunidade, articulando ao redor de si mesma as radiações das sinergias funcionais das agregações celulares do campo físico ou do campo psíquico, no caso perispírito, a alma encarnada ou desencarnada está envolvida na sua própria áurea ou na túnica de forças eletromagnéticas, em cuja organização circulam as irradiações que lhes são peculiares. Portanto, o movimento das correntes centrípetas
e centrífugas irão refletir na áurea ou são formas energéticas diferentes? As correntes são magnéticas e a áurea é psicossomática, moral? Porque assim, a doutora falou que a áurea é diferente e explicou na aula, mas para mim ainda ficou confusa, eu não entendi não, porque parece a mesma coisa. Campo magnético, vamos lá. O que é o campo magnético do médio, o que é algo, certo? São duas coisas completamente diferentes na visão científica. Quando você vai dar uma comunicação, você não dá pela áurea do corpo, você dá pelo campo magnético, onde a entidade vai entrar nesse campo, se envolve nele, e a partir dali é como se ele estivesse dentro de uma casinha, o que ele falar, você vai escutar. A questão da áurea já seria a expansão do seu perispírito. Você pode ver uma áurea de cor evoluída ou de cor inferior, porque o comportamento moral é quem vai definir essa áurea. Quando a gente parte para o campo magnético, o que é que acontece? Esse campo magnético, nem todos os videntes vê, mas sua áurea o vidente vê. Olha a diferença aí. Com a sua áurea ele vê quando ele diz assim, olha, Marane, eu vi uma luzinha cobrindo seu corpo. Aquilo ali não é campo magnético, aquilo é áurea. Quando ele observa assim, olha, Marane, eu vi em sua volta alguém estava coberto com a luz atrás de você. Ali é campo magnético. Qual a diferença de campo magnético para áurea? É muito grande. Porque campo magnético é aquilo que é produzido e, ao mesmo tempo que é produzido, ele fecha quando não tem utilidade. A áurea é uma permanência constante em você. A diferença está aí. Ah, entendi. Ficou Doutora, claro. Então, para a gente completar, por exemplo, eu estou aqui no campo magnético do meio. Então, quando eu sair, o campo fecha pelo timo aqui, ó. Mas se não tivesse essa técnica, ele sairia com o campo ali e lá na frente ele pegaria influência. Mas o campo fecha, mas a áurea fica. Ele pode sair com a áurea, mas com o campo não. Entendi. Entendeu? Numa mediunidade desequilibrada, por exemplo, inicial, alguma coisa assim, eu posso ter uma alteração no campo? Você tem alteração no campo e esse campo a gente chama de campo ativo. Por onde você passar, você vai pegar influência. Então, as influências se pega pelo campo, não é pela áurea. Quando André Luiz fala no psiquismo, aí veja só, quando ele fala no psiquismo, é a criação interior que forma sua áurea, não forma seu campo, não. Sim, agora eu entendi a diferença, eu entendi. Entendeu? A diferença está aí. Então, quando ele trata desse assunto, vamos dizer, se uma pessoa, uma entidade desencarnada, aí agora tu não vê mais áurea, tu vê campo. Já muda tudo, tá vendo? Você vê o campo magnético dele. Porque a expansão da áurea, quem retém ela é o corpo físico. Quando você desencarna agora, essa áurea deixa de existir e o psiquismo forma o que agora? O campo magnético dele. Então, pelo campo magnético, a gente sabe que ele não tem evolução. Pelas sintonias mentais, a gente sabe que ele está mentindo, entendeu? Agora muda tudo. Aí fica transparente, né, doutora? Aí não dá para mentir. Ah, não dá para mentir aqui não, viu? Tá bom. Perfeito, obrigada. Porque ainda tem aqui também aquelas aulas do seu Naelcio, o fechamento de campo magnético, que é feito nas reuniões fechadas, para que esses médios não corram o risco lá fora de pegar influência. Tá entendendo? Quando você parte para as comunicações umbandistas, é uma coisa muito grave, porque essas entidades, elas não fecham o campo, elas mantêm aberto. O perigo é grande. Eles não fecham. Por que eles não fecham? Porque eles não têm disciplina. Eles querem se comunicar a hora que eles achar melhor. E se eles fechassem esse campo, seria um empecilho muito grande para eles. Então, por isso que essas comunicações, estudadas cientificamente, elas trazem sérias sequelas para os médios.
porque eles não fecham o campo dos médios, eles deixam aberto. Doutora, Entendi. eu queria a opinião da senhora e a opinião do grupo. Se continuamos no mesmo assunto, porque eu acho que ainda tem muitas dúvidas, sabe? É um assunto bem complexo, ou se passamos para o número 6, que é a força de atração e repulsão fluídica. Vocês têm que ver tudo, sabe por quê? Os pacientes que vão ser atendidos aí, eles querem tudo prontozinho para explicar para eles. Tá Com entendendo? certeza. Não deixem passar nada, porque tudo vai ser útil. A E aí, vontade que grupo? dá é não parar, né? A vontade que dá é não parar. Vamos ficar até meia-noite? Vamos continuar na próxima aula com o mesmo assunto, as correntes? Vamos continuar nas Vamos. correntes. A Ótimo. maioria? Eu concordo. Eu Levanta a concordo mão, que gente. tem um A gente, vídeo que ficou para trás, viu? Uma aula que ficou para trás. É a próxima. Tudo bem aí? Então tá ok. Então, continuamos com o mesmo assunto para a próxima aula, tá bom? Tudo bem. Ótimo. Agradeço Obrigado a a todos todos. vocês. Agradeço, doutora Cristina. Senhor Jesus, nos faz caminhar sobre pedras e espinhos, sem nada reclamar, Senhor. Erguemos as nossas mãos para auxiliar todos aqueles que estão à beira do caminho, Senhor, clamando amor e buscando ajudas espirituais. Que cada um, Senhor, venhamos a carregar a nossa cruz, sem nada reclamar, ofertando os nossos corações para amar o nosso próximo como a si mesmo, como nos ensinasse, Senhor, na crucificação. Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Nos ensina, Senhor, o perdão como dever de evolução espiritual, para que a cada dia as nossas mentes vivem em paz. Muita paz para todos. Obrigado.